Graça e paz, meus amados irmãos e irmãs. Estou aqui para iniciar uma série de vídeos para estimular a sua leitura bíblica nesse período em que estamos. Hoje é dia 24 de março de 2020. Estamos num período de um pouco de turbulência, de preparativos em nossa cidade do Rio de Janeiro. Em outros países, em outros estados, já há um estado de quarentena por conta da pandemia do novo coronavírus. E nós precisamos suspender nossos cultos, estamos fazendo transmissões online desde o domingo passado. E nesse período, para te estimular a leitura bíblica e também te dar um suporte, eu estou programando um vídeo a cada dia para fazermos uma jornada, passarmos juntos pelo Evangelho de Marcos. A intenção é gravar mais ou menos 2 vídeos para cada capítulo. É um evangelho riquíssimo. A intenção minha original era fazer um vídeo por capítulo, mas eu vi que os vídeos ficariam extensos. Então a gente vai programar essa leitura juntamente com a leitura que eu vou sugerir para cada dia do Evangelho de Marcos. Eu vou sugerir um salmo ou alguma oração da Bíblia para a sua leitura também devocional e uma sugestão de oração a partir da própria Escritura e algumas leituras complementares para você que quiser dedicar mais tempo, o que é muito bom. Esse material vai ser um material com um viés, um olhar um pouco mais devocional, de aprendizado, de mergulharmos nas escrituras. Então não será algo muito técnico, mas eu acho importante também compartilhar algumas informações técnicas. Eu vou usar como base esse excelente material, é um livro do autor Grant Osborne, lançado pela Edições Vida Nova, comentário expositivo sobre Marcos. E aqui, só para dar um pano de fundo e algumas informações sobre o próprio livro, o Evangelho de Marcos, ele fala que, na opinião de Grant Osborne, possivelmente foi redigido entre meados e final da década de 50. Outros estudiosos têm outras opiniões, mas a gente não vai entrar muito nesse assunto. E a maioria dos estudiosos, segundo ele, concorda que Marcos escreveu para leitores gentios, provavelmente de Roma. Mas quais eram as intenções principais do autor? Sabemos que toda a palavra é inspirada por Deus e Deus inspira homens e algumas intenções são muito claramente percebidas nos livros que nós estudamos das Escrituras e aqui em Marcos. O Grant Osborne chama a atenção que a sua primeira intenção do autor, do evangelista, é apresentar um relato histórico de Jesus e provar que ele é o Messias. De modo mais específico, o servo sofredor de Deus, como já estava profetizado nos profetas, em especial Isaías, capítulos 52 e 53. E segunda intenção principal de Marcos, é enfatizar o discipulado, o que significa seguir a Cristo e andar em seus caminhos em nossos dias no mundo mal. Então, para isso, eu queria ler o primeiro versículo de Marcos, que diz o seguinte, Marcos 1:1. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Somente esse breve versículo já tem muito a nos ensinar. Grant Osborne fala aqui na página 14 do seu livro que os 2 títulos, Jesus Cristo, resumem a ênfase cristológica, ou seja, o ensino acerca da pessoa e da obra de Cristo, central de Marcos. Jesus vem do hebraico Yeshua, que significa Yahvé é salvação. E Messias é o ungido, aquele que foi enviado por Deus. Então Jesus Cristo, aquele que traz a salvação para nós e o Filho de Deus. Alguns manuscritos não trazem no primeiro versículo essa parte, o Filho de Deus, mas boa parte traz, por isso que está nas nossas Bíblias. Mas você vai ver ao longo do Evangelho de Marcos que esse termo Filho de Deus é frequentemente citado pelo evangelista. E hoje eu vou me ater ao capítulo 1, versículos 1 até o versículo 20. E vou dividir em 3 partes. Primeira parte, do versículo 1 a 8, dizendo que Jesus Cristo é o Filho de Deus, profetizado já desde os profetas do Antigo Testamento. A segunda parte, versículos 9 a 13, falando do batismo e da tentação de Cristo. E a terceira parte, versículos 14 a 20, mostrando o chamado dos primeiros discípulos. Então, quando vemos aqui, na primeira parte, Jesus Cristo, Filho de Deus, versículos 1 a 8, nós vemos o evangelista Marcos citando o Antigo Testamento. Ele cita Isaías 40 e também Malaquias capítulo 3. Eu deixo como uma leitura complementar, se você quiser ler depois, Isaías capítulo 40 e Malaquias capítulo 3. Mas é muito interessante essas citações aqui nos capítulos 2 e 3 de Marcos 1, porque Isaías 40 marca uma mudança no livro de Isaías.
O livro de Isaías tem 66 capítulos, e dos capítulos 1 a 39 é muito falado sobre a questão do exílio do povo de Judá. Há muitas palavras de juízo, embora existam também palavras de esperança. E há uma mudança de tom a partir do versículo 40. Então, justamente nesse capítulo 40, bem no início, é essa citação de que a voz do que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. E Malaquias capítulo 3 está num contexto, eu tenho exposto Malaquias lá na nossa igreja nos domingos pela manhã, em que o povo estava enfadado, já no período pós-exílico, depois que o povo voltou do cativeiro na Babilônia, o povo estava enfadado, estava servindo a Deus, fazendo seus sacrifícios no templo, mas sem zelo, sem oferecer os sacrifícios como Deus havia determinado. E Deus fala que enviará à frente o teu mensageiro, já ali profetizando que Deus voltaria a abençoar, a se manifestar no povo. E aqui Marcos faz essa conexão, mostrando que tudo isso se cumpriu na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, nos 3 primeiros versículos do Evangelho de Marcos, já há muito a falarmos, eu não vou me estender muito, para que esse vídeo não fique muito longo, mas para entendermos que Marcos estava dizendo claramente que Jesus Cristo era o cumprimento das profecias messiânicas do Antigo Testamento. E na sequência surge João Batista, batizando para arrependimento de pecados e dizendo claramente que ele não era o Messias, mas ele cumpria as profecias do Antigo Testamento numa figura muito próxima do profeta Elias, e você vai ver isso logo ali. Então, o segundo ponto, primeiro Jesus Cristo, Filho de Deus. O segundo, a partir do versículo 9, o batismo e a tentação de Jesus. E eu quero ler aqui, ainda no Grant Osborne, ele fala algo muito interessante, porque diz assim, antes eu vou ler no Evangelho. Naquela ocasião, versículo 9, Jesus veio de Nazaré da Galileia e foi batizado por João no Jordão. Assim que saiu da água, Jesus viu o céu se abrindo e o Espírito descendo como uma pomba sobre ele. Então veio dos céus uma voz, tu és o meu Filho amado, de ti me agrado. O relato do batismo de Jesus. E ele diz assim, Grant Osborne, Moisés, Josué e Elias abriram as águas, mas Jesus rasga a própria malha do céu. Moisés, como está lá em Êxodo 14, Deus o usou para a abertura do Mar Vermelho. Josué, às portas da entrada na Terra Prometida, fendeu as águas do Rio Jordão, assim como Elias também abriu as águas do Jordão. Mas Jesus agora abre a malha do próprio céu e o Pai afirma que aquele é o seu Filho amado em quem ele se compraz. E aqui, amados, há uma observação muito interessante de um outro livro. Eu também gostaria de recomendar esse aqui, ó, O Imperativo Confessional, do autor Carl Trueman, lançado pela editora Monergismo. E ele faz um comentário que eu achei muito interessante sobre esse episódio do batismo de Jesus. Que ele mostra que o verbo lá no original, no grego, utilizado aqui para se referir ao céu se abrindo, é o mesmo verbo usado lá, já quase no final do Evangelho de Marcos, para dizer que o véu se rasgou de cima a baixo após a morte de Jesus na cruz. E ele faz um paralelo muito interessante, mostrando que muitas vezes quando nós falamos que o véu se rasgou, nós enfatizamos algo maravilhoso, que é o livre acesso que temos a Deus por meio da obra de Jesus Cristo e por sua morte sacrificial na cruz do Calvário. E ele chama a atenção que muitos estudiosos entendem assim, mas ele dá uma outra ótica, um outro olhar que eu achei muito interessante, que ele entende que ali, possivelmente Deus está querendo mostrar que a presença de Deus que se manifestava nos Santos dos Santos agora estava saindo para atingir todas as nações. Tanto é que no Marcos 15:38, onde esse verbo é utilizado, que diz que o véu se rasgou de cima a baixo, e em Marcos 15:39 você vê o centurião vendo a morte de Jesus e ele afirma verdadeiramente esse é o Filho de Deus. O que significa? Para esse autor, ele diz que representa que Deus está saindo ali da presença, sua presença manifesta no Santo dos Santos e se manifestando aos gentios, como pode ser visto ali num homem que não era do povo judeu, não era do povo de Deus, mas que após a morte de Jesus, assim que o véu é rasgado, ele reconhece que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Achei muito interessante olharmos sobre essa nova ótica, eu pelo menos nunca tinha ouvido, lido ninguém falando dessa forma. E ele fala que quando um verbo é usado somente em 2 ocasiões, normalmente o autor está chamando a atenção para algo importante. Então ali ele quer chamar a atenção que Deus rasgou os céus e naquele momento a Trindade se faz presente ali. Deus Pai falando, este é meu Filho amado em quem me compraz. O Espírito Santo
descendo sobre Jesus e Cristo saindo das águas do batismo. Algo maravilhoso, irmãos. E o Carl Trueman faz só mais uma observação rápida, que parece que havia uma tradição judaica no período intertestamentário, entre o fim do Antigo e o início do Novo Testamento, que entendia que a presença de Deus faria manifesta com o cumprimento da profecia de Isaías 64, que diz assim, Isaías 64:1: Ah, se rompesses os céus e descesses, os montes tremeriam diante de ti. Então, em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, Deus rompeu os céus, Deus cumpriu o que está aqui em Isaías 64, Ele desceu a nós, e Cristo veio a nós, o Deus Emanuel, Deus conosco, para nos conceder salvação. E continua o relato, ainda em Marcos 1, da tentação de Jesus. Jesus foi impelido pelo Espírito Santo ao deserto. Marcos é bem sucinto, se você quiser ver isso de uma forma mais expandida, leia Mateus capítulo 4 ou também Lucas capítulo 4. E para contextualizar no nosso momento, é interessante que numa das tentações que Jesus sofre no deserto, o diabo o leva ao ponto mais alto do templo e fala: tira-te daí, pois não está escrito que aos teus anjos dará ordem ao teu respeito? E Jesus responde: mas também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. E algumas pessoas têm agido de forma um pouco irrefletida, sem sabedoria, sem prudência, nesse momento em que devemos ter prudência para não espalharmos esse vírus que está assolando o mundo inteiro. E eu entendo que devemos ter fé, devemos confiar em Deus, mas também devemos ter prudência em não tentar a Deus. Se sabemos que há um risco, não devemos nos expor a isso. O próprio Senhor Jesus, quando foi ordenado pelo diabo a fazer algo que não deveria fazer, mesmo o diabo citando as Escrituras, Cristo cita as Escrituras também, as Escrituras estavam corretas, o diabo que fez uma aplicação errada, e Jesus cita também as Escrituras para refutar e nos mostrar que não podemos tentar a Deus. E seguindo, irmão, já caminhando para a conclusão desse vídeo, os versículos 14 em diante, diz que Jesus começou a pregar, a anunciar que o reino de Deus havia chegado, e ele, andando à beira do mar da Galileia, viu Simão e seu irmão André e chamou a serem pescadores de homens. E o chamado dos primeiros discípulos conclui esse trecho no qual estamos nos dedicando nesse vídeo. Eu quero refletir algo contigo. Talvez nesse tempo em que ficaremos isolados, em nossas casas, fechados, eu creio que Deus pode nos dar uma oportunidade de nos aprimorarmos na palavra, conhecermos mais ao Senhor, conhecermos mais as Escrituras. E quem sabe você já ouviu esse chamado há muitos anos atrás de ser um pescador de homens e não estava dando a devida atenção, e Deus agora está te chamando novamente a reaver, a se lançar, a se dedicar a Deus, a se lançar como um pescador de homens mesmo nesse momento que estamos isolados, fazendo uso de recursos como esse que estou usando agora, das mídias sociais, das redes sociais. E terminado esse tempo de quarentena, que nós possamos sair desse tempo de isolamento, desse tempo de certa apreensão, certos de que Deus tem nos chamado a pregar as boas novas, anunciar que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que Ele morreu naquela cruz, que Ele ressuscitou ao terceiro dia e um dia Ele voltará. Que Deus te abençoe, essa é a nossa porção do dia de hoje. Amanhã, permitindo Deus, daremos continuidade na segunda parte do capítulo 1 do Evangelho de Marcos. Deus abençoe rica e abundantemente.